Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 11. Distribuição de frenagem. O que significa distribuição de frenagem? É a relação entre as forças de frenagem do eixo dianteiro das forças de frenagem no eixo traseiro em relação à força total de frenagem. Quais são os tipos de distribuição? Tamanho, válvula proporcional de corte fixo, válvula proporcional de corte regulável, válvula sensível à carga, balance bar e eletrônico. Tamanho é a relação entre o tamanho do freio de roda dianteiro e o tamanho do freio de roda traseiro. A pressão do fluido de freio é a mesma para ambos os eixos. Esse é o método mais econômico, para distribuição de frenagem e é utilizado principalmente em carros de entrada, em carros de passeio, que não tem uma grande diferença entre a massa vazio e a massa carregado. O nosso exemplo aqui, novamente, o Chevrolet Celta, que com essa configuração de freio básica, que é disco sólido de 236 mm, pinça flutuante de 48, tambor de 180 e cilindro de roda de 14,28, garante uma distribuição de freio de 85% na dianteira e somente 15% na traseira. Válvula proporcional de corte fixo. A pressão para o freio traseiro é igual ao freio dianteiro até um certo valor. Corte. A partir daí, o aumento é menor na traseira do que na dianteira. Esse gráfico ilustra o comportamento da válvula no eixo X. A gente tem a pressão no eixo dianteiro, no eixo Y a pressão no eixo traseiro em PSI. Note que até aproximadamente 670 PSI a pressão na dianteira é igual na traseira. Veja a inclinação da reta aqui, mostra que é 250 PSI na dianteira, a gente tem 250 na traseira, 500 na dianteira, 500 na traseira. Depois de aproximadamente 670 PSI, tem o ponto de corte, onde muda a inclinação da reta. E a gente nota aqui que em 1250 PSI na dianteira, a gente tem somente 750 na traseira. Então está limitando a pressão aqui só no eixo traseiro, fazendo aí a distribuição de força de frenagem. Esse aqui é um exemplo da aplicação da válvula, esse é um deles, A válvula é aplicada diretamente no cilindro mestre, na saída para a roda traseira, para o tubo de roda traseiro. A gente tem aplicação também na linha do tubo de freio, O tubo de freio tem uma válvula dessa na região do assoalho, isso aí depende muito do fabricante, mas é comum a gente encontrar as duas aplicações. Válvula proporcional de corte regulável. Regula a pressão no freio traseiro igual à válvula proporcional de corte fixo, mas a pressão de corte é regulável. Isso aqui é utilizado em carro de competição. Em carro de produção comum não se vê esse tipo de válvula, A aplicação básica dela é a seguinte: você tem aqui entrada e saída, do fluido, entrada vindo aqui do cilindro mestre, a saída por eixo traseiro, e esse botão aqui, que você gira ele, e você tem uma rosca aqui, que você muda a pressão do corte, Aí o corte deixa de ser fixo e aí vira um corte regulável. Tem também outra versão, tem diversos fabricantes aí, e um deles da Tilton são 6 posições pré-determinadas, 6 câmeras aqui, que aqui o piloto, ele tem fácil acesso a essa alavanca aqui, isso aqui está instalado dentro do veículo, e ele consegue regular aqui a distribuição, colocando mais ou menos pressão no freio traseiro. A gente tem também da Strand, que também é de botão regulável, da Wilwood. A Wilwood também tem um modelo muito parecido com esse da Tilton. São todos variações do mesmo tema aí, todos visando aí a regulagem da pressão de corte. Válvula sensível à carga. Ela regula a pressão do freio de roda traseiro. A pressão de corte aumenta com a carga sobre o eixo traseiro. A gente tem um exemplo, Esse é mais utilizado aí em veículos que têm uma grande capacidade de carga, para maximizar aí
a distribuição de força de frenagem, porque quando o veículo tem uma grande capacidade de carga, se você não usar esse tipo de válvula, você corre o risco de deixar um freio muito agressivo para quando o veículo está vazio e faltar freio quando o veículo estiver carregado. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o eixo do veículo, né, onde é ligado a uma haste, e essa haste pressiona a válvula sensível à carga aqui, né? E quando você coloca mais carga, o que acontece? A carroceria baixa e essa haste aperta a válvula, né? Ela transmite movimento para a válvula. Aqui a gente tem um zoom e a gente consegue ver isso aí. E esse fechamento da carroceria que muda a pressão do corte da válvula, né? Então ela vai deixando cada vez mais pressão no eixo traseiro e se justifica porque você tem carga no eixo traseiro. Balance bar. Regula-se a pressão de ambos os circuitos de freio, alterando o ponto de aplicação da força A do pedal B, usando o botão de ajuste rotativo C. O que a gente tem aqui de diferente, de bem diferente do que a gente viu até agora? A gente tem 2 cilindros mestre, simples, não um cilindro mestre em tandem. Então, um cilindro mestre é para dianteira, para o eixo dianteiro, outro cilindro mestre é para o eixo traseiro. Isso aqui é utilizado só em carro de competição, tá? Isso não é utilizado em carro de produção normal. E daí, esse ponto aqui, que é o ponto de aplicação do pedal, nessa foto o pedal tá fora do lugar, né? Só para visualização, porque o que acontece? O pedal é montado aqui no meio e esse rolamento ele desliza dentro dessa luva que está no pedal. Então, se você varia essa distância B1 e B2, você varia a intensidade de força que se aplica em cada cilindro mestre, né? E essa variação se dá pelo quê? Pela rotação disso aqui. Isso aqui é um parafuso. Na foto não dá para ver, mas isso é roscado. E aqui dentro tem um cabo de aço que esse botão aqui fica no painel de instrumento, em algum lugar que o piloto consiga acessar. E durante a prova ele pode mexer nisso. Pelo mesmo motivo de mexer na válvula regulável de corte fixo, né? Porque mudou aí o nível de combustível, que o combustível se esgotou, ele precisa tirar um pouco de força de frenagem na traseira, alguma coisa parecida com isso. Ou mudou alguma característica de pneu, alguma coisa assim. Então ele consegue durante o decorrer da prova fazer essa mudança aí. Quando o B1 é igual a B2, você tem a mesma força nos 2 cilindros mestre. Ok? E aqui é uma foto de um outro balance bar, não é o mesmo, né? Mas o princípio é o mesmo, que a gente tem aqui 2 cilindros mestre. Aqui o pino roscado, aqui só não está mostrando o cabo de aço e o botão de ajuste, mas o princípio aqui é o mesmo, com o pedal, com tudo mais aqui. Eletrônico. O módulo ABS monitora e regula a pressão do freio traseiro de acordo com a força de frenagem ideal. A função tem nome próprio, EBD, de Electronic Brake Distribution. Para relembrar, né, eu coloquei aqui o gráfico das forças de frenagem ideais, que é a parábola negra, parábola preta, e a força de frenagem real, que é a reta vermelha, né? Então o ABS ele faz a distribuição de força de frenagem levando em consideração a força de frenagem ideal, né? Monitorando a pressão em cada canal, cada roda, né, do eixo traseiro e fazendo essa função de forma silenciosa, né? Por isso que hoje o ABS já deixou de ser um componente puramente passivo, né, que ficava monitorando a velocidade de roda e prevendo um provável travamento de roda, né? E quando ele travava, ele aciona, né, a bomba aqui e fazendo um ruído muito grande, um ruído característico no interior do veículo, trepidando o pedal. E para funcionar só o EBD, isso não acontece, né? Então o motorista comum não sabe nem que está utilizando o EBD, não sabe nem como é que o EBD funciona. E por isso, pela obrigatoriedade do módulo ABS, desde 2014, né? Essa função de EBD está disponível desde carros de entrada. Nosso exemplo clássico aí, o Celta, tem EBD desde 2014. E por isso está tornando obsoleto os outros sistemas de
de distribuição de força de frenagem. Então o resto está caindo em desuso, salvo em aplicações específicas, em aplicações para competição, onde se utiliza ainda muito balance bar, válvula de corte regulável. Mas para carro de produção, o futuro, o presente já não é nem futuro, né? O presente é utilizar ABS com EBD. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, curta, comente, inscreva-se, ligue as notificações e compartilhe com os amigos.